Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, com alegria, ao ouvir este relato do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 29 a 39, o Senhor nos concede a alegria de celebrar o 5º domingo do tempo comum neste ano da graça. E dentro da dinâmica da palavra de Deus que vamos ouvir, aqueles que vão participar das missas nas suas comunidades ou acompanharão por outro meio, a primeira leitura da Santa Missa do livro de Jó, tão bonito, o Salmo 146 e depois também a carta de São Paulo à comunidade de Corinto, que estamos lendo nesses últimos domingos, tudo nos leva a falar de Deus. Em particular, a primeira leitura, quando Jó, desolado e desamparado, entristecido, começa a dizer: não é por acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? De modo que é verdade, se olharmos para o mundo, para a sua história, veremos quão repleto de sofrimentos, tristezas, desânimos, desesperança, infelicidade. E como seria útil e até importante se tivesse um remédio para tudo isso. E existe esse remédio. Nós cristãos temos o remédio contra a tristeza e o desânimo, contra a infelicidade, a desesperança e mesmo a morte. Esse remédio é Jesus, que nós recebemos por meio dos sacramentos, por meio da sua palavra, e a cura total dessa tristeza e desesperança tem outro nome, na verdade, o nome é felicidade. Mesmo São Paulo, que encontrou Cristo quando foi convocado para anunciar a Boa Nova, encantou-se pelo Senhor de tal maneira que nem a espada, nem a morte, nem nada, como ele mesmo diz, pode nos separar do amor de Deus. E por isso a sua palavra é tão forte ao dizer: ai de mim se eu não evangelizar. Assim, com esta frase, que faz parte da liturgia desse final de semana, inclusive, se traduz como que o imperativo: precisamos evangelizar, precisamos pregar o evangelho aos nossos irmãos e irmãs. E esta é a atitude de quem se sente responsável por passar aos outros uma proposta do amor de Deus. Quando alguém encontra Jesus, torna-se um discípulo, e por isso não pode ficar parado, deve dar o testemunho do amor de Deus. Isso implica em doar-se, em esquecer dos próprios interesses, dos esquemas pessoais, para assim fazer da vida um dom a serviço de Cristo e do reino de Cristo. Ai de mim se eu não evangelizar. Nós, cristãos, somos chamados a levar a doutrina de Cristo a todos os cantos da terra, aproveitando toda e qualquer ocasião.
Os 12 apóstolos e os primeiros cristãos captaram muito bem esse pedido de Jesus. Ele que disse: "Ide pelo mundo inteiro", e ao longo desses 20 séculos, ainda hoje, a Igreja, em meio a perseguições, tribulações e dificuldades, continua a missão de pregar o Evangelho de nosso Senhor. Nós recebemos a graça de Deus e esta graça precisa ser também anunciada àqueles que necessitam. E para que tenha eficácia a nossa evangelização, é preciso ter uma grande união com Deus, vida sacramental, vida na graça. Só podemos dar aquilo que nós temos. E uma vez que nos unimos ao Senhor, também é preciso ter um mínimo de conhecimento para pregar o Evangelho do Senhor. Estudar as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja, enfim, conhecer para melhor amar e assim melhor evangelizar. São João Crisóstomo, grande santo da Igreja, numa ocasião, enquanto falava aos seus, dizendo que não pode-se ter desculpas para não evangelizar, ele assim afirmou: "Não há nada mais frio do que um cristão que não se preocupa pela salvação dos outros. Não diga, não posso ajudá-los, porque se és cristão de verdade, é impossível que não o possas fazer. É mais fácil o sol deixar de iluminar ou de aquecer do que um cristão deixar de dar luz. É mais fácil do que isso, e seria assim o mundo transformado em trevas. Se orientarmos bem a nossa conduta, o resto sairá como uma consequência natural. Não se pode ocultar a luz dos cristãos. Não se pode ocultar uma lâmpada que tem tanto brilho. Que esta certeza nos ajude também a cada vez mais termos convicção: o Senhor conta conosco para a obra do seu amor. Deus te abençoe.